Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 111. Enquanto Harry caminhava pelos corredores, sentia os olhares sobre si, os sussurros ficando mais altos. Ao se aproximar de um grupo de alunos da Corvinal, foi recebido com palavras de parabéns. Que recepção incrível, Potter! Aquela cambalhota foi de outro mundo, exclamou um aluno, com os olhos arregalados de admiração. Uma aluna da Lufa-Lufa, com uma expressão que misturava surpresa e respeito, acrescentou: Você certamente deu uma sacudida no quadribol em Hogwarts, Potter. Muito bem. No entanto, a recepção dos alunos da Grifinória foi menos entusiasmada. Ao passar por um grupo deles, Harry percebeu seu semblante carrancudo e ligeiramente invejoso. Exibido, murmurou um, com a voz carregada de ressentimento. Outro aluno da Grifinória, tentando manter uma aparência de espírito esportivo, ofereceu um elogio relutante. Bom jogo, Potter. Mas espere até a próxima partida. Harry, imperturbável pelas reações mistas, continuou seu caminho até a sala comunal da Sonserina. Ao entrar, foi recebido com aplausos e vivas estrondosos. A sala estava decorada com estandartes verdes e prateados, e uma festa estava em pleno andamento, claramente à sua espera. Marcus Flint, o capitão do time, deu um tapinha nas costas de Harry, com um largo sorriso no rosto. Você se superou, Potter. A Sonserina não via um apanhador como você há décadas. Pansy Parkinson aproximou-se, sua ironia anterior substituída por um toque de admiração. Devo admitir, Potter, você tem estilo. Aquela entrada foi algo à parte. Daphne e Tracy, radiantes de orgulho, juntaram-se a Harry, cada uma tomando um lugar ao seu lado. Sabíamos que você seria brilhante, mas isso superou tudo o que imaginávamos, disse Daphne, sua compostura habitual dando lugar a uma genuína empolgação. Tracy, com os olhos brilhando, acrescentou: Você elevou o padrão, Potter. Mal posso esperar para ver o que você fará a seguir. Enquanto a comemoração continuava, Harry se viu cercado por seus colegas de casa, cujos rostos brilhavam de orgulho e admiração. O ar estava repleto de risos, música e o tilintar de taças enquanto brindavam a vitória da Sonserina. A voz de Nigel soou como um alerta em meio às festividades. Aproveite o momento, mestre Harry, mas lembre-se, quanto mais alto você subir, maior poderá ser a queda. Mantenha seus aliados por perto, mas sua astúcia ainda mais perto. Harry ergueu o copo, acatando o conselho de Nigel. A vitória e a astúcia necessária para alcançá-la anunciou, e a sala irrompeu em aplausos. Quando Harry foi chamado por Selena, aproximou-se da aldrava de latão em forma de cobra com um ar de expectativa. Batendo nela, entrou na sala e encontrou Selena sentada atrás de sua escrivaninha, com uma expressão de sutil aprovação. Ótima atuação, Potter, comentou ela. Harry, com um toque de sarcasmo na voz, respondeu: Obrigado. Você não gostaria de se juntar às comemorações? Selena balançou a cabeça levemente. Eu não acreditei quando você prometeu pegar o pomo de ouro em todos os jogos, mas você certamente me convenceu. Harry deu uma risadinha. Fico feliz em ver que minhas ações têm mais peso do que minhas palavras. Ignorando a provocação, Selena continuou. Mesmo assim, continuei falando com Marcus. Considere isso uma vitória da sua parte. Harry assentiu, reconhecendo a intervenção dela. O semblante de Selena tornou-se então mais sério. A fama é levada em consideração, mas não se concentra apenas nisso. Eu não era particularmente conhecida fora da Sonserina, pois sempre me mantive reservada. Então, se você realmente quer o meu lugar, terá que fazer mais do que pegar alguns pomos de ouro. Estou lhe dizendo isso porque respeito sua astúcia. Ao contrário daqueles cegos por ideologias falsas, eu aprecio mais seus pontos de vista e espero que você possa me suceder. Durante meu mandato nos últimos 3 anos, tentei manter uma imagem neutra para a Sonserina, mas não foi fácil. Sei que quando eu me for, as coisas podem voltar ao normal. Vá em frente, Potter, e leve seus planos adiante. Harry ponderou as palavras de Selena, reconhecendo a importância de suas observações. Obrigado, disse ele sinceramente, valorizando o conselho genuíno que ela lhe dera sobre o quarto enigmático e o título de Serpente da Coroa. Essa foi sua primeira compreensão real do misterioso processo de seleção. Depois de se despedir de Selena, ele se juntou aos seus colegas de casa na sala comunal, onde a celebração foi chegando ao fim. Na manhã seguinte, Harry entrou no salão principal, que ainda fervilhava com a animação da partida de quadribol do dia anterior. Enquanto se sentava para tomar o café da manhã, o profeta diário desceu do teto. A manchete da primeira página dizia: O prodígio do quadribol, com uma imagem cativante de Harry segurando o pomo de ouro, em cima de sua vassoura personalizada. Seus olhos percorreram o artigo. Ontem, Hogwarts testemunhou uma partida histórica de quadribol, graças à atuação notável do novo apanhador da Sonserina, Harry Potter. Em um feito inédito, Potter capturou o pomo de ouro em um tempo recorde de 3 segundos, garantindo uma vitória retumbante para a Sonserina sobre a Grifinória. A entrada de Potter em campo foi verdadeiramente teatral. Ele se revelou como o apanhador no último instante, em cima de uma Nimbus 2000 feita sob medida, que desde então se tornou o assunto do mundo bruxo. A vassoura, uma obra-prima de artesanato, foi um espetáculo à parte, assim como a habilidade de Potter no jogo. A partida, patrocinada pela Companhia de Vassouras de Corrida Nimbus, marcou a primeira vez que os jogos de quadribol de Hogwarts foram abertos ao público externo. Essa nova iniciativa reuniu espectadores de diversas partes da comunidade bruxa, incluindo figuras proeminentes, imprensa e entusiastas do quadribol. A atuação de Potter despertou grande interesse, com muitos o considerando um prodígio no esporte. Sua captura do pomo de ouro, tão incomum e habilidosa, estabeleceu um novo padrão no jogo de quadribol. A Sonserina, conhecida por sua astúcia e ambição, encontrou em Harry Potter a verdadeira personificação dessas características. O futuro do jovem bruxo no quadribol parece promissor, e muitos estão ansiosos para ver o que ele trará para o campo nas próximas partidas. Com tanto talento e estilo, Potter não é apenas um jogador para se observar,
ele está remodelando o próprio jogo. Enquanto Harry dobrava o jornal e o colocava de lado, a voz de Nigel ecoou em sua mente. Bem, mestre Harry, parece que você se tornou uma verdadeira celebridade. Seu rosto na capa do Profeta Diário, uma grande conquista para um aluno do primeiro ano. Harry respondeu mentalmente. Faz tudo parte do plano, Nigel. Mas devo admitir, é um pouco mais de atenção do que eu esperava. Nigel brincou. Cuidado com o que deseja, mestre Harry. Nesse ritmo, você pode acabar se tornando o próximo galã de Hogwarts. Harry deu uma risadinha interna, não discordando totalmente do comentário de Nigel. Ele sabia que essa fama repentina traria tanto oportunidades quanto desafios. Enquanto tomava seu chá da manhã, seus pensamentos foram interrompidos por Daphne e Tracey, que se sentaram ao seu lado. Você viu o jornal, Potter? Perguntou Tracey animada com os olhos brilhando. Você é um sucesso. Daphne, com uma expressão mais serena, acrescentou. É impressionante, Potter. Mas lembre-se, com grande fama vem uma grande base de fãs. As semanas seguintes em Hogwarts se acomodaram a uma rotina familiar, pontuada pelo ritmo da vida acadêmica e pelas partidas de quadribol. Harry, imperturbável pela fama repentina que se seguiu à sua notável atuação no primeiro jogo, continuou a se destacar nos estudos. Em todas as aulas demonstrava um nível de domínio raro para um aluno do primeiro ano, mas ostentava suas conquistas com leveza, sem qualquer traço de arrogância. Seu comportamento nas salas de aula era de uma confiança tranquila, sempre disposto a ajudar quem lhe pedisse auxílio. Daphne e Tracey, que frequentemente estudavam com ele, apreciavam sua ajuda, assim como outros que eram corajosos o suficiente para se aproximarem da nova celebridade da Sonserina. Quando não estava na sala de aula, ou com seus amigos, Harry dedicava-se a dominar a magia multilingue. Ele já se sentia confortável conjurando feitiços em ofidioglossia e agora voltava sua atenção para o idioma dos unicórnios. Esse novo desafio o intrigava, a essência melodiosa e pura da língua oferecendo um contraste marcante com os sibilos sibilantes da ofidioglossia. O treinamento físico era outra área em que Harry não relaxava. Ele se exercitava todos os dias, garantindo que seu corpo acompanhasse o rápido desenvolvimento de suas habilidades mágicas. Sua rotina era árdua, mas ele sabia da importância da força e agilidade física, especialmente para um jogador de quadribol do seu nível. Nas partidas de quadribol seguintes, Harry executou sua estratégia perfeitamente, garantindo o pomo de ouro somente depois de algum tempo de jogo. Contra a Corvinal, ele fez sua jogada quando a Sonserina estava à beira da derrota, devido às novas regras de fair play implementadas por Selena, que impactaram negativamente o desempenho da equipe. Ele esperou até que a Sonserina estivesse perdendo por 50 pontos antes de capturar o pomo de ouro, sempre vigilante caso Cho Chan o avistasse primeiro. Mas aproveitou-se de sua distração para prolongar a partida. Na partida contra a Lufa-Lufa, Harry se envolveu em uma perseguição animada com Cedrico Diggory, tornando o jogo emocionante. Ele manteve o controle durante todo o tempo, até que Harry finalmente conseguiu agarrar a bola no auge da emoção. No entanto, durante a partida da Corvinal, Harry sentiu uma força mágica externa tentando interferir em sua vassoura. Ao investigar a origem, ele observou Snape e Quirrell lançando feitiços. Embora sua suspeita inicial pudesse ter recaído sobre Snape, o bom senso de Harry o levou a concluir que Quirrell era o verdadeiro culpado pela tentativa de derrubá-lo da vassoura. Capítulo 112. Em 8 de dezembro, enquanto Hogwarts fervilhava com a animação das festas de fim de ano, a professora McGonagall começou a organizar a lista dos alunos que planejavam passar o Natal em Hogwarts. Harry, no entanto, já havia decidido passar as festas com sua tia Petúnia, sentindo um forte desejo de estar com a família durante esse período festivo. Apesar de ocasionalmente ter vontade de chamar Misty para uma visita rápida à casa, ele acabou optando por esperar o recesso escolar. O vínculo com sua tia havia se fortalecido, e a ideia de passar o Natal longe dela parecia impensável. Naquele dia, enquanto Harry estava na sala comunal da Sonserina, sentiu um puxão repentino na manga. Assustado, virou-se e viu uma coruja empoleirada perto, segurando uma carta no bico. A coruja piou suavemente enquanto estendia a carta em direção a Harry. Ele estendeu a mão e a pegou, reconhecendo o selo oficial do Ministério da Magia no envelope. Curioso, abriu a carta e começou a ler. Prezado Sr. Potter, esperamos que esta carta o encontre com saúde e bem-estar. É com grande prazer que o convidamos para o baile de inverno anual, organizado pelo Ministério da Magia. O evento acontecerá na noite de 25 de dezembro, no grande salão de baile do Ministério, em Londres. Esta ocasião tão especial é uma celebração de união e alegria durante a época festiva, e acreditamos que sua presença seria um valioso acréscimo às festividades. Por favor, considere este convite como uma solicitação formal para sua presença. Aguardamos ansiosamente sua resposta por carta, até o dia 24 de dezembro. Caso aceite, traje formal é obrigatório e o transporte de ida e volta para o evento será providenciado para todos os participantes. Aguardamos com expectativa o prazer da sua companhia e esperamos vê-lo no baile de inverno. Sinceramente seu, Cornélio Fudge, Ministro da Magia. Assim que Harry terminou de ler, olhou para cima e viu Daphne Greengrass e Tracey Davis sentadas à sua frente, observando a carta em suas mãos. Daphne, com um ar de indiferença, disse: "Ah, o baile de inverno do Ministério, entendi. Nossa família recebe convites todos os anos. É um evento bastante extravagante, sabe?" Tracey acrescentou: "Sim, às vezes vou com a Daphne, e é sempre um evento esplêndido. É uma oportunidade de conviver com bruxos e bruxas influentes de todos os lugares. Você definitivamente deveria considerar ir, Harry." Harry ponderou sobre o convite, sentindo uma mistura de entusiasmo e hesitação. Parecia uma oportunidade interessante, mas ele não conseguia deixar de se perguntar como isso poderia afetar seus planos de passar o Natal com a tia Petúnia.
Com a chegada do dia 23 de dezembro, o castelo fervilhava com os sons dos alunos se preparando para a viagem de volta para casa. Na sala comunal da Sonserina, Harry estava entre seus amigos, vestido com um traje elegante que realçava seus traços marcantes e porte atlético. Suas roupas, uma bela combinação de verde e prata, homenageavam sutilmente as cores de sua casa, acentuando ainda mais sua presença já impressionante. Tracy, com as bochechas coradas, não pôde deixar de admirá-lo. Você é um verdadeiro encanto, Harry, disse ela, demorando o olhar nele por um instante a mais do que o necessário. Harry respondeu com uma risadinha, seus olhos verdes brilhando de divertimento. Obrigado, Tracy. Você também está radiante, elogiou ele, percebendo o esforço que ela havia feito para se arrumar. Daphne, que estava por perto, acrescentou sua própria observação com um leve sorriso irônico. Parece que você dominou a arte de fazer uma entrada triunfal, Harry. E não apenas no campo de quadribol, pelo visto. A resposta de Harry foi leve e provocativa. A gente faz o que pode, Daphne. Mas parece que tenho muito a aprender com vocês, senhoritas. Pansy Parkinson, sempre pronta para dar sua opinião, não resistiu a uma alfinetada na escolha de roupa de Harry. Potter, embora você tenha abraçado as cores da casa de forma admirável, esse verde sobre verde com seus olhos, está ficando um pouco monótono, comentou ela, com seu tom sarcástico de sempre. Harry, imperturbável com o comentário de Pansy e acostumado com seu jeito, sorriu. Ele havia aprendido a entender sua peculiar maneira de interagir, mesmo que suas motivações permanecessem obscuras para ele. Obrigado pela sua contribuição, senhorita Parkinson. No entanto, devo dizer que você se superou hoje. Está absolutamente deslumbrante, respondeu ele, o elogio genuíno apesar da atmosfera de brincadeiras habituais entre eles. Pansy, surpresa com a gentileza de Harry, ficou momentaneamente sem palavras. Suas bochechas coraram levemente, um raro acontecimento que não passou despercebido por aqueles ao redor. Nigel, sempre atento às interações de Harry, deu uma risadinha mental. Oh, mestre Harry, parece que você tem mais um admirador? Cuidado, nesse ritmo você pode acabar encantando até uma serpente que está trocando de pele. Harry optou por ignorar os comentários de Nigel, concentrando-se, em vez disso, na reunião de seus colegas de casa. Draco Malfoy, a uma curta distância, observava a cena com uma mistura de divertimento e curiosidade. Seu relacionamento com Harry havia evoluído para um de respeito cauteloso, especialmente após a estreia de Harry no quadribol. Potter, algum plano para o feriado? Harry ponderou por um instante, seu olhar alternando entre seus amigos e a decoração festiva que adornava a sala comunal da Sonserina. Como sempre, estudem, respondeu ele, com um toque de alegria na voz. Tracy, incapaz de resistir a uma provocação brincalhona, revirou os olhos dramaticamente. É chamado de feriado por um motivo, Potter. Sabe, feriado, pelo amor de Merlin, significa parar de estudar, e feriado significa ficar de bobeira. A risada de Harry se misturou ao crepitar da lareira. Essa foi boa, Tracy. Mas não posso deixar vocês me alcançarem. Estão chegando perigosamente perto demais para o meu gosto. Daphne reprimiu um resmungo com a mão, os olhos brilhando de divertimento com a falsa modéstia de Harry. Ela respondeu com um tom desafiador. Você vai ver, Harry. Vamos redobrar nossos esforços e ainda te superar. Harry, com um sorriso malicioso nos lábios, disse, estou ansioso para ver vocês tentarem, meninas. Tracy, sentindo uma mistura de irritação e divertimento com a audácia de Harry, lutou contra a vontade de beliscar suas bochechas, optando, em vez disso, por cruzar os braços com um suspiro de desaprovação. Draco Malfoy acrescentou com um leve sorriso irônico. Potter, sempre o centro das atenções, não é? Comentou. Embora o tom de sua voz tivesse suavizado em comparação com suas interações anteriores, a conversa chamou a atenção de Nott e Zabini, que estavam por perto. Eles se aproximaram com expressões curiosas. Potter pretende passar o feriado inteiro com o nariz enfiado em um livro? Provocou Zabini em tom leve. Harry deu de ombros, talvez. Mas acho que a busca pelo conhecimento é mais gratificante do que perder tempo ociosamente. Nott, encostando-se numa cadeira próxima, acrescentou. Você tem razão, Potter. Mas até você deve admitir que a vida é mais do que apenas livros e vassouras. Pansy ergueu uma sobrancelha, inclinando-se para frente com um toque de travessura na voz. Esse é o seu segredo, Potter? Horas e horas mergulhado em livros e feitiços? Harry, recostando-se com uma postura relaxada, respondeu com um sorriso brincalhão. Você descobriu meu plano, mestre Parkinson. Conhecimento é minha arma preferida. A conversa, descontraída e repleta de brincadeiras amistosas, continuou enquanto os alunos da Sonserina se reuniam ao redor, atraídos pelo carisma de Harry e pela animada troca de farpas. Draco então interrompeu com uma risadinha. Potter, com todo o tempo que você passa estudando, estou surpreso que você ainda se lembre da aparência do sol. Harry, sempre pronto com uma resposta espirituosa, retrucou. Ah, eu te garanto, Malfoy, que conheço bem o sol. É aquela coisa grande e brilhante que aparece no céu à noite, não é? Isso provocou risos do grupo, incluindo um resmungo relutante de Pansy, que tentou manter sua postura distante de sempre. Zabini, sempre observador, interveio. Mas você não é só inteligente nos livros, não é, Potter? Aquela façanha que você fez no campo de quadribol. Aquilo foi outra coisa. O sorriso de Harry tornou-se pensativo. Cedrico estava no meu encalço, mas eu fui mais rápido. Batendo palmas para chamar a atenção de todos, Harry anunciou. Bem, foi uma conversa agradável, mas é hora de irmos para Hogsmeade e depois voltarmos para nossas famílias. Zabini, com um sorriso, concordou. Viva! Pansy, incapaz de resistir a mais uma provocação, disparou. Filhinho da mamãe, o que lhe rendeu olhares fulminantes de Zabini e Nott. Harry, ignorando o comentário com uma risada, saiu com Daphne e Tracy a reboque. Na saída, encontraram Hermione e Neville, seguidos por Susan e Hannah. Vamos, disse Harry acenando, e o grupo assentiu, formando um pequeno comboio.
Embora todos fossem amigos de Harry, as barreiras entre suas respectivas casas persistiam, um lembrete da divisão que normalmente separava os alunos de Hogwarts. Apesar disso, Harry conseguiu manter a conversa fluindo, interagindo com todos no grupo, o que demonstrava sua posição singular como uma ponte entre as casas. A jornada até os portões foi curta. Este seria o primeiro vislumbre de Harry da Vila Bruxa sobre a qual tanto ouvirá falar. Ele descobrira que a partir do terceiro ano, os alunos tinham permissão para visitar Hogsmeade nos fins de semana. Mas Harry tinha planos de levar sua tia Petúnia para uma visita antes, ansioso para compartilhar um pouco do seu mundo com ela. Capítulo 113. À medida que se aproximavam da estação, a expectativa era palpável. Harry, que ia à frente, não conseguia conter uma pontada de entusiasmo com a perspectiva de explorar Hogsmeade no futuro. Sabe, disse Harry, virando-se para Hermione e Neville, que Hogsmeade é a única vila totalmente bruxa da Grã-Bretanha. Estou ansioso para vê-la com meus próprios olhos. Hermione, sempre ansiosa por compartilhar conhecimento, assentiu com entusiasmo. Sim, é repleto de história e intrigas mágicas. Mal posso esperar para visitar as lojas e aprender mais sobre o passado da vila. Neville, um pouco mais reservado, mas igualmente intrigado, acrescentou. Ouvi dizer que a Casa dos Gritos é assombrada. Dizem que é o edifício mais assombrado da Grã-Bretanha. Susan e Hannah, que estavam ouvindo a conversa, foram envolvidas. Susan, que antes se sentia tímida perto de Harry, disse, estou animada para visitar a Dedos de Mel. Ouvi dizer que eles têm o chocolate mais incrível. Harry sorriu, satisfeito ao ver o grupo se entrosando. Bom, parece que teremos muito o que explorar quando tivermos a oportunidade. E Susan, concordo com você sobre a visita a Dedos de Mel. Chocolate é sempre uma boa ideia. Do lado de fora dos portões do castelo, uma fila de carruagens aguardava, aparentemente impulsionada por uma força invisível. Hermione, com a curiosidade aguçada, olhou em volta antes de perguntar. Essas carruagens são puxadas por magia? Harry observou a cena, seus olhos se detendo nas criaturas majestosas na frente de cada carruagem, visíveis apenas para ele. Os testralhos com suas asas coriáceas e corpos esqueléticos, eram uma visão que nem todos podiam presenciar. Um privilégio ou maldição? Concedido apenas àqueles que haviam testemunhado a morte. Ele optou por permanecer em silêncio sobre o assunto, percebendo que o tema dos testralhos poderia ser pesado demais para seus amigos, especialmente considerando a idade deles. Contudo, seu olhar inadvertidamente se desviou para Neville, que parecia estar deliberadamente evitando olhar para a frente das carruagens. Uma constatação surgiu para Harry. Neville consegue vê-los, pensou ele, uma pergunta se formando em sua mente sobre quem Neville poderia ter visto morrer. Ao se aproximarem da estação de Hogsmeade, aninhada entre a imponência do castelo de Hogwarts e a pitoresca vila de Hogsmeade, a atmosfera estava carregada da empolgação da exploração e da perspectiva das férias que se aproximavam. O grupo, liderado por Harry, dirigiu-se à plataforma, ansioso para embarcar no trem que os levaria à estação King's Cross, em Londres. Assim que se acomodaram em um compartimento vazio, os pensamentos de Harry se voltaram para Petúnia. Uma mistura de expectativa e uma leve pontada de saudade colorindo suas emoções. Ele estava ansioso para compartilhar as maravilhas do mundo mágico com ela, talvez ainda mais ansioso para ver sua reação a tudo aquilo. Pegou um livro, O Mago de Terramar de Úrsula K. Le Guin, e começou a ler, mergulhando na história de Jed, um jovem bruxo encontrando seu lugar no mundo. Nigel, sempre a fonte de comentários, interveio na mente de Harry. Ah, estamos mergulhando nos clássicos, é? Fascinante como a obra de Úrsula K. Le Guin influenciou uma geração. Há um boato, sabe, de que ela lançou as bases para aquela outra famosa série sobre um jovem bruxo. Os paralelos entre as escolas de magia são bastante impressionantes, não acha? Harry, divertido com a percepção de Nigel, não pôde deixar de concordar silenciosamente. O conceito de uma escola em uma ilha mágica tinha, de fato, uma semelhança com sua realidade atual em Hogwarts. É uma ideia interessante, refletiu ele. A ideia de que histórias possam inspirar mundos e aventuras tão vívidos é mágica por si só. Após algum tempo lendo, Harry olhou em volta para seus companheiros, percebendo que todos estavam imersos em diversos livros didáticos sobre magia. Uma mistura de curiosidade e um toque de decepção surgiu nele. O mundo mágico, com todas as suas maravilhas, parecia carecer de certa profundidade em sua cultura literária, pelo menos no que diz respeito a narrativas que iam além dos livros didáticos e relatos históricos. Não temos romances no mundo mágico? Perguntou ele, sem se dirigir a ninguém em particular. Hermione, que crescerá no mundo trouxa como Harry, estava revisando o material de aula, concentrada na busca pela excelência acadêmica. Apesar de sua criação trouxa, ela parecia tão imersa no aspecto educacional do mundo bruxo quanto qualquer outro, sem mencionar muita leitura por prazer. Daphne, ao ouvir a pergunta de Harry, ergueu os olhos do livro, dando de ombros levemente em resposta. Existem alguns, mas são voltados principalmente para crianças, explicou, com um toque de pesar na voz pela falta de variedade. Hannah, com um sorriso caloroso que pareceu iluminar o compartimento, comentou. Na verdade, você está na maioria deles, Harry. Seu comentário provocou uma risada discreta no grupo, quebrando a monotonia da viagem de volta ao mundo trouxa. Harry, incapaz de resistir à provocação, respondeu com um sorriso. Já me disseram isso. Quando criança, jamais imaginei ser um personagem de histórias para dormir. Susan, aproveitando o momento para acrescentar sua própria alfinetada brincalhona, disse. Eu cresci lendo sobre o grande Harry Potter, sabia? Suas palavras estavam carregadas de admiração zombeteira, arrancando risadas dos amigos. Nigel, aproveitando a oportunidade para inserir seu humor peculiar, comentou. A pequeno Harry, do armário debaixo da escada as páginas dos livros infantis.
Uma verdadeira jornada literária, não acha? Seu tom, embora invisível, era palpável de divertimento. Harry, sorrindo ao ouvir o comentário de Nigel, refletiu consigo mesmo. De fato, Nigel, embora eu não possa deixar de sentir que existe uma lacuna no mercado para narrativas mais maduras dentro da comunidade mágica, a ideia de explorar ou mesmo contribuir para a literatura do mundo mágico despertou um interesse em Harry, uma possibilidade que ele não havia considerado antes. O grupo, agora envolvido em um debate animado sobre os tipos de histórias que poderiam enriquecer o panorama literário do mundo bruxo, sentiu-se ainda mais unido pelo amor compartilhado pela palavra escrita. Harry, sentindo um senso de camaradagem, lembrou-se do poder da narrativa para unir pessoas, independentemente de sua origem ou casa de bruxaria. Conforme o trem se aproximava da estação King's Cross, o assunto dos romances deu lugar aos planos para as férias. Cada um compartilhou suas esperanças e expectativas para o tempo longe de Hogwarts. Desde visitar a família até explorar novas habilidades mágicas em um ambiente mais tranquilo. Ao chegar à estação King's Cross, Harry se viu em meio a uma onda de despedidas e promessas. Em meio aos adeus, ele se virou para seus amigos com um sorriso nos lábios. Escreverei para todos vocês, assegurou, com a voz carregada de expectativa pelas histórias que compartilhariam durante o intervalo. Enquanto caminhava pela multidão, uma figura marcante chamou sua atenção. Uma mulher com vibrantes cabelos ruivos que se destacava mesmo na estação movimentada. Ao lado dela, Misty, a elfa doméstica dos Potter, esperava ansiosamente. Ao se aproximar delas, o coração de Harry se encheu de ternura. Senti sua falta, tia, cumprimentou Petúnia, envolvendo-a em um abraço afetuoso. Petúnia retribuiu o abraço com igual carinho. Eu também senti sua falta, Harry, disse ela com a voz mais suave do que ele jamais ouvirá. Misty, sempre a elfa dedicada, acrescentou. Bem-vindo de volta, mestre Potter. Enquanto saíam da estação, Harry compartilhou trechos de sua vida em Hogwarts, suas conquistas, os amigos que fez e os desafios únicos que enfrentou. Petúnia ouvia atentamente, seus olhos ocasionalmente se arregalando em surpresa diante das maravilhas e dos perigos do mundo mágico. Misty, carregando a bagagem de Harry com um simples movimento de sua magia, seguiu-o de perto. Mestre Potter, seu quarto está preparado e adicionei alguns livros novos à sua coleção, informou ela, com um toque de orgulho na voz por sua gentileza. Petúnia, percebendo a menção aos livros, sorriu para Harry. Também tem uma surpresa para você em casa, provocou ela, despertando a curiosidade de Harry. É outra tentativa de fazer bolo, tia, brincou Harry, lembrando-se de aventuras culinárias passadas com resultados variados. Petúnia deu uma risadinha, um som que Harry achou surpreendentemente agradável. Não, querido. Deixei a confeitaria para os especialistas desta vez. Você terá que esperar para ver, respondeu ela com um tom misterioso. Ao se aproximarem de casa, Harry sentiu uma mistura de nostalgia e entusiasmo. O lugar, antes sombrio, havia se transformado em sua ausência, com vestígios de aconchego e carinho em cada canto. Petúnia havia se dedicado a acrescentar pequenos detalhes que tornavam a casa mais acolhedora, um contraste marcante com o ambiente frio que antes a definia. Ao entrar em seu quarto, Harry foi recebido pela visão de novos livros enfileirados em sua estante, suas lombadas prometendo histórias e conhecimento inéditos. Misty pairava por perto, ansiosa para ver sua reação. Obrigado, Misty. Eles parecem fantásticos, disse Harry, genuinamente satisfeito com a atenciosa aquisição. Petúnia, parada na porta, observava a interação com um sorriso suave. Tem mais, insinuou, conduzindo Harry escada abaixo para revelar a surpresa. Uma árvore de Natal lindamente decorada, com suas luzes cintilando alegremente na penumbra do entardecer. Os olhos de Harry brilharam ao ver aquilo, uma sensação de lar o invadindo. É lindo, tia. Obrigado, disse ele com a voz carregada de gratidão e um carinho recém-descoberto pelo lugar e pelas pessoas que o transformaram em seu lar. Capítulo 114. Petúnia, depois de mostrar a árvore de Natal, disse com um sorriso. Isso não é tudo, sua voz carregada de entusiasmo. Guiando-o pela casa, eles chegaram ao quintal, que havia sofrido uma transformação notável. Os olhos de Harry se arregalaram em choque. O jardim dos fundos agora era significativamente maior do que ele se lembrava, magicamente expandido para acomodar uma nova construção. No centro desse espaço ampliado, erguia-se uma magnífica estufa, sua estrutura grande e imponente, feita de vidro que cintilava na luz crepuscular do entardecer. A estufa era uma maravilha da engenharia mágica e trouxa. Sua estrutura era feita de metal encantado que brilhava com um brilho sutil, indicando feitiços de proteção entrelaçados em sua própria essência. Os painéis de vidro claros e impecáveis amplificavam a luz do sol, criando um interior acolhedor e convidativo. Lá dentro, uma variedade de plantas e árvores prosperava, desde vegetais comuns até ervas mágicas exóticas cujas propriedades Harry só podia imaginar. Petúnia, com um sorriso orgulhoso, explicou. Tenho usado para cultivar vegetais e frutas, alguns dos quais são bem raros no mundo trouxa. Com a ajuda da Misty, começamos a vendê-los. Tem sido um empreendimento bastante bem-sucedido. Seus olhos brilhavam com uma sensação de realização, um testemunho de sua adaptabilidade e da recente aceitação dos aspectos mágicos de suas vidas. Harry, genuinamente impressionado, aproximou-se para examinar o conteúdo da estufa. Em meio à vegetação, avistou diversas plantas que reconheceu de suas aulas de herbologia, com folhas vibrantes e flores desabrochando em uma variedade de cores. Isso é incrível, tia Petúnia, disse ele, virando-se para ela com um olhar de admiração. Eu não fazia ideia de que você se interessava por botânica.
Petúnia deu uma risadinha. Nem eu, querido. Mas acontece que com um pouco de magia e muito trabalho duro, eu tenho um talento especial para jardinagem. Além disso, tem sido uma maneira maravilhosa de me conectar com o seu mundo. Enquanto percorriam a estufa, Harry pôde observar a atenção meticulosa aos detalhes em cada canto. Cada planta estava cuidadosamente etiquetada, tanto em latim quanto em inglês, e as plantas mágicas tinham anotações adicionais sobre seus cuidados e uso, escritas por Mishi, cujo conhecimento de flora mágica era evidentemente vasto. A voz de Nigel, divertida e impressionada, ecoou na mente de Harry. Bem, parece que sua tia abraçou a vida mágica com mais entusiasmo do que alguns bruxos que eu conheço. Quem diria que Petúnia Evans se tornaria uma fornecedora de ervas e plantas mágicas? Harry sorriu ao ouvir a observação de Nigel, sentindo o coração se aquecer ao pensar em quanta coisa havia mudado para melhor. É incrível, não é? Eu jamais imaginaria que nosso quintal se transformaria em uma estufa mágica. Harry se virou para Petúnia, com uma expressão de gratidão misturada a um toque de preocupação. Tia, você realmente não precisava ter se dado a todo esse trabalho por minha causa, disse ele suavemente, seus olhos percorrendo mais uma vez a vasta estufa. Eu já disse, você poderia usar o ouro no cofre. Petúnia, com as mãos juntas, balançou a cabeça com um sorriso gentil. Harry, essa é a sua herança. Eu não poderia usá-la para as minhas próprias necessidades. Além disso, ir constantemente ao Gringotts para trocar ouro por libras é um pouco trabalhoso. Assim, posso contribuir por conta própria. Sua voz carregava um tom de independência e orgulho que Harry nunca havia ouvido antes. O coração de Harry se encheu de orgulho por ela. Estou muito feliz, tia, respondeu ele carinhosamente. Ele sabia que a situação financeira em casa estava apertada desde que Vernon partirá. Inicialmente, eles contavam com suas modestas economias. E foi somente depois que Harry começou a acessar a herança de sua mãe que eles tiveram um pouco de folga financeira. No Gringotts, eles trocaram parte do ouro por libras, e quando ele viu a vasta quantidade de ouro no cofre dos Potter, o suficiente para durar várias vidas, insistiu para que Petúnia o usasse. No entanto, parecia que ela tinha outros planos. A decisão de Petúnia de não depender exclusivamente da herança de Harry dizia muito sobre seu caráter. Ela havia se transformado da mulher que antes via o mundo mágico com desdém em alguém que o abraçava, encontrando seu próprio lugar nele. O sucesso do projeto da estufa foi uma prova de sua resiliência e capacidade de adaptação. Enquanto passeavam entre as fileiras de plantas, Harry não pôde deixar de se maravilhar com o quanto havia mudado. A casa dos Dursley, antes um lugar de negligência e incompreensão, havia se tornado um lar repleto de calor e aceitação. A aceitação dos aspectos mágicos de suas vidas por Petúnia havia criado uma ponte entre seus mundos, unindo-os de forma singular. A voz de Nigel interrompeu os devaneios de Harry. Parece que a residência dos Evans se tornou uma espécie de santuário botânico. Quem diria? Sua tia Petúnia, uma pioneira na horticultura mágica. Ouso dizer que ela está superando alguns dos professores de Hogwarts. Harry deu uma risadinha discreta. É surpreendente, não é? Mas acho maravilhoso. Ela encontrou algo que a apaixona, e isso nos conecta de uma forma que eu jamais imaginei. O resto da noite foi dedicado a discutir os planos de Petúnia para a estufa e as várias plantas mágicas que ela esperava cultivar. Harry compartilhou o conhecimento que adquirira nas aulas de herbologia, animado para contribuir com o projeto dela de todas as maneiras possíveis. A conversa fluiu naturalmente, um reflexo do relacionamento fortalecido entre eles. Mais tarde, enquanto Harry se acomodava em seu quarto para dormir, não pôde deixar de refletir sobre os acontecimentos do dia. A transformação de seu relacionamento com Petúnia, a estufa mágica em seu quintal e a perspectiva de passar o Natal em uma casa que finalmente lhe parecia um lar. Era muito diferente dos feriados solitários de seu passado. Nigel, percebendo o estado contemplativo de Harry, ofereceu um raro momento de sinceridade. Foi uma longa jornada para você, pequeno Harry. Do armário debaixo da escada até aqui, você construiu algo notável. Harry sorriu, sentindo uma profunda sensação de contentamento. Sim, nós temos. E isso é só o começo. Ele ansiava pelos dias que viriam, sabendo que com Petúnia ao seu lado e um mundo mágico repleto de possibilidades para explorar, o futuro era mais brilhante do que ele jamais poderia ter imaginado. As festas de fim de ano na casa dos Evans prometiam ser memoráveis, repletas de novas tradições e de uma compreensão mais profunda entre Harry e Petúnia. Era uma prova do poder da mudança e dos caminhos inesperados que a vida podia tomar. Enquanto Harry adormecia, o pensamento dos dias vindouros o encheu de expectativa. Ao acordar com a suave luz de inverno filtrando-se pelas cortinas, Harry sentiu uma onda de entusiasmo pelo dia que se iniciava. Era 24 de dezembro, um dia que ele aguardava há muito tempo, não pela proximidade com o Natal, mas pela promessa de uma nova tradição que estava prestes a estabelecer com a tia Petúnia. Este ano, eles planejavam mergulhar na atmosfera festiva das ruas movimentadas de Londres, seguida por uma excursão mágica a Hogsmeade. Enquanto se vestia, Harry não conseguia conter a expectativa pelo que o dia lhe reservava. A ideia de fazer compras de Natal, algo tão comum, mas ao mesmo tempo tão novo para ele, despertava uma alegria curiosa. Era mais do que um simples passeio. Era uma oportunidade de criar memórias com Petúnia, de compartilhar um pouco do seu mundo com ela e talvez, de estreitar ainda mais os laços entre os seus mundos. Descendo as escadas, Harry encontrou Petúnia na cozinha, já preparando um café da manhã simples, porém farto. O aroma do café fresco preenchia o ar, misturando-se ao cheiro de torradas. Bom dia, tia, cumprimentou Harry com a voz carinhosa. Petúnia se virou, um sorriso iluminando seu rosto. Bom dia, Harry. Pensei que poderíamos tomar um café da manhã rápido antes de sairmos. Londres estará lotada hoje e quero evitar a multidão, explicou ela, com um tom prático, mas ao mesmo tempo animado. Enquanto jantavam, Misha apareceu, com seu jeito alegre de sempre.
Mestre Potter, senhorita Petúnia, precisam de mais alguma coisa antes de irem embora? Perguntou ela com os olhos brilhando. Harry balançou a cabeça. Obrigado, Misty. Estamos quase prontos. Mas preciso que você se junte a nós mais tarde em Hogsmeade. Há uma parte da aventura de hoje que é estritamente mágica. O rosto de Misty se fechou ligeiramente formando um bico. Misty gostaria de poder ir com você para Londres também, Mestre Potter, disse ela com uma mistura de decepção e compreensão na voz. Petúnia acrescentou, vamos trazer de volta as histórias, Misty. E Harry prometeu que você fará parte da parte mágica do nosso dia. Tranquilizada, Misty assentiu com a cabeça, sentindo-se mais animada. Misty está ansiosa por isso. Tenha uma ótima estadia em Londres. Capítulo 115. Com o café da manhã terminado e os planos definidos, Harry e Petúnia saíram para o ar fresco da manhã, suas respirações formando nuvens no frio. A viagem até Londres foi tranquila, repleta da expectativa do dia que se iniciava. A primeira parada deles foi uma livraria pitoresca. Ao entrarem, o cheiro de livros antigos e a visão de prateleiras repletas de literatura os receberam. Os olhos de Harry brilharam com a visão, um lembrete vívido de seu amor pela palavra escrita. Petúnia, percebendo seu entusiasmo, sugeriu, por que você não escolhe alguns livros, Harry? Eu já me conformei com o fato de que você nunca terá livros suficientes. Harry deu uma risadinha ao ouvir o comentário de Petúnia, aceitando com um sorriso o leve empurrão que ela lhe deu em direção às prateleiras. A livraria, um labirinto de tesouros literários, oferecia-lhe uma reconfortante sensação de aventura e nostalgia. Cada livro que ele pegava parecia sussurrar histórias de mundos inexplorados, de conhecimento ainda não descoberto. Petúnia o observava com uma expressão que misturava divertimento e carinho, enquanto ele selecionava meticulosamente alguns títulos, cada um refletindo seus amplos interesses. A visita à livraria foi apenas o começo do dia deles em Londres. A cidade, adornada com decorações festivas, fervilhava com a energia dos compradores de última hora e dos foliões. Harry e Petúnia caminhavam em meio à multidão, seus passos sincronizados apesar do caos ao redor. O próximo destino deles era um café famoso, um lugar sobre o qual Harry ouvirá falar, mas nunca visitará. Ao entrarem, o aroma aconchegante de café e pães os envolveu, um alívio bem-vindo do ar frio lá fora. Encontraram um cantinho acolhedor e, enquanto tomavam chocolate quente para Harry e chá para Petúnia, conversaram sobre tudo e sobre nada. Sobre os livros que Harry havia escolhido, o feriado que se aproximava e os pequenos momentos do dia a dia que começavam a definir o relacionamento deles. Petúnia compartilhou histórias de seus próprios natais de infância, de tempos mais simples que pareciam ao mesmo tempo distantes e queridos. Harry ouvia, uma parte dele absorvendo o calor das histórias, outra parte maravilhada com o quanto havia mudado entre eles. Após a visita ao café, eles continuaram a explorar Londres, parando em várias lojas para completar as compras de Natal. Quando chegaram em frente a uma loja de brinquedos, Harry notou Petúnia parada, o olhar fixo na vitrine colorida. Há algo te incomodando, tia? Perguntou ele gentilmente. Petúnia soltou um suspiro suave, sem desviar os olhos da vitrine. Não recebi uma única carta de Duda desde que eles foram embora. No início fiquei arrasada por meu próprio filho ter escolhido me deixar para trás, mas com o passar do tempo, me apeguei à esperança de que ele entrasse em contato. No entanto, meses se passaram sem nenhuma notícia dele, compartilhou ela, com a voz carregada de tristeza e resignação. Harry apertou a mão dela em apoio, oferecendo um sorriso reconfortante. Ele não entende o que perdeu, tia, disse ele sinceramente. Petúnia retribuiu o sorriso, desta vez com um brilho de gratidão nos olhos. E eu não tinha me dado conta do que estava perdendo, respondeu ela, apertando a mão dele com mais firmeza. Apesar das palavras tranquilizadoras, Harry não conseguia se livrar de uma persistente sensação de desconforto com o silêncio de Vernon e Dudley. A ausência deles na audiência de divórcio era particularmente intrigante e não fazia sentido. Embora Harry esperasse que eles não perturbassem a paz que ele e Petúnia haviam conquistado, não conseguia deixar de se perguntar se algo estava errado. Contudo, além dessa preocupação, ele permanecia indiferente aos dois, concentrando-se em vez disso na nova vida que ele e Petúnia estavam construindo juntos. Enquanto continuavam o dia em Londres, Harry não conseguia evitar uma sensação de plenitude. A cidade vibrante, com seu espírito festivo e a promessa de novos começos, oferecia um contraste marcante com a vida que ele conhecia. Era nesses momentos, cercado pelo espírito natalino e na companhia de sua tia, que Harry se sentia verdadeiramente em casa. A aventura do dia não se resumiu a compras ou exploração. Tratou-se de criar novas tradições e fortalecer o vínculo entre ele e Petúnia. Cada risada compartilhada e cada história trocada acrescentou uma nova camada à relação deles, transformando-a em algo genuinamente familiar. Harry sorriu e disse, agora vamos à parte mágica da nossa aventura de Natal, tia Petúnia. Ela não conseguiu esconder a empolgação. Encontrando um beco isolado, Harry chamou baixinho, Misty. Instantaneamente a elfa doméstica apareceu ao lado deles, ansiosa para ajudar. Por favor, leve-nos a Hogsmeade, Misty pediu Harry. Misty com um aceno alegre respondeu, claro, Mestre Potter, e com um estalar de dedos, eles foram envolvidos por uma sensação de magia rodopiante. Em instantes, eles se viram na entrada de Hogsmeade, a única vila totalmente bruxa da Grã-Bretanha. Petúnia olhou ao redor maravilhada, os olhos arregalados de espanto diante da visão dos telhados cobertos de neve, das lojas pitorescas e da multidão agitada de bruxas e bruxos se preparando para as festas de fim de ano. É como entrar em um livro de contos de fadas, sussurrou ela com a voz repleta de uma mistura de incredulidade e deleite. Harry, observando a reação dela com uma mistura de orgulho e divertimento, não pôde deixar de compartilhar sua empolgação. Bem-vinda a Hogsmeade, tia.
A magia aqui é bem real, disse ele, guiando-a pelas ruas de paralelepípedos. A primeira parada deles foi na Dedos de Mel, a famosa loja de doces. Assim que entraram, o cheiro de chocolate e açúcar invadiu o ar, e os olhos de Petúnia brilharam ao ver as prateleiras repletas de todos os tipos de doces mágicos imagináveis. Harry, aproveitando o momento, sugeriu: vamos comprar alguns doces para as festas de fim de ano. Eles passaram a meia hora seguinte explorando a loja, enchendo a cesta com sapos de chocolate, sapinhos de hortelã e, para a insistência de Harry, algumas caixas de feijõezinhos de todos os sabores de Bertie Bott. Ao saírem da Dedos de Mel com seus pertences, Harry levou Petúnia ao Três Vassouras para tomar uma bebida quente. A aconchegante estalagem estava repleta de clientes em busca de abrigo do frio. Assim que se acomodaram em uma mesa, Harry pediu 2 cervejas amanteigadas. Petúnia tomou um gole hesitante e sorriu. Está uma delícia, Harry. Enquanto saboreavam suas bebidas, Harry compartilhou histórias de sua época em Hogwarts, as lições aprendidas e os amigos que fez. Petúnia ouvia atentamente, suas reservas anteriores sobre o mundo mágico se dissipando lentamente a cada história. Após a visita ao Três Vassouras, Harry levou Petúnia a Dervis e Banges, a loja de equipamentos mágicos. Lá, eles se maravilharam com a variedade de itens, de vassouras a objetos encantados, cada um com seu próprio propósito e história. Petúnia, fascinada por uma exposição de caldeirões que se mexiam sozinhos, riu baixinho. Isso certamente facilitaria o preparo das refeições. Conforme o dia dava lugar à noite e as luzes da vila começavam a brilhar contra o crepúsculo, Harry e Petúnia voltaram para os arredores da vila. Obrigada, Harry, por compartilhar isso comigo, disse Petúnia, com a voz carregada de genuína gratidão. Foi um dia extraordinário. Harry sorriu. Que bom que você gostou, tia. Tem tanta coisa mais que eu quero te mostrar. Nesse instante, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry, com seu tom levemente sarcástico de sempre. A mestre Harry convertendo céticos em crentes. Uma aventura mágica de cada vez. O que vem a seguir? Ensinar a tia Petúnia a voar numa vassoura. Harry ponderou a ideia por um momento antes de responder com entusiasmo. Na verdade, não é uma má ideia, Nigel. Ele abriu seu inventário e, com um movimento rápido do pulso, invocou sua Nimbus 2000 personalizada. Virando-se para Petúnia com um sorriso travesso, ofereceu: tia, você gostaria de experimentar voar numa vassoura? O choque inicial de Petúnia rapidamente deu lugar a um brilho de entusiasmo nos olhos, uma faísca de admiração infantil reacendida. Posso mesmo? Perguntou ela com a voz carregada de incredulidade. Ela se lembrou de uma época em que invejava as habilidades mágicas de Lilian, especialmente sua capacidade de voar. Eu sempre quis tentar quando era mais nova, mas Lilian nunca deixou. Ela tinha medo de que eu me machucasse. O sorriso de Harry se alargou. Claro que pode, assegurou-lhe, percebendo a alegria e a nostalgia que suas palavras carregavam. Colocando a vassoura no chão, fez um gesto para que ela se sentasse à sua frente. Estarei logo atrás de você para garantir que tudo esteja sob controle, explicou, com um tom tranquilizador. Enquanto ambos subiam na vassoura, Harry podia sentir a tensão de Petúnia, seu corpo rígido numa mistura de expectativa e nervosismo. Envolvendo-a em seus braços para apoiá-la, ele sussurrou: relaxe, tia. Prometo que você vai gostar. Com um leve empurrão, a vassoura se elevou do chão, ascendendo suavemente pelo céu noturno. O suspiro inicial de surpresa de Petúnia logo se transformou em riso, a euforia do voo dissipando qualquer receio persistente. Eles sobrevoaram Hogsmeade, as luzes da vila cintilando como estrelas abaixo deles. Harry guiava a vassoura com facilidade e prática, conduzindo-os em direção a Hogwarts. O majestoso castelo se erguia ao longe, suas torres e pináculos recortados contra o céu iluminado pela lua. Ali é Hogwarts, disse Harry, apontando para os diversos pontos de referência: o campo de quadribol, a floresta proibida e o grande lago. Petúnia, com os olhos arregalados de espanto, contemplava a cena. É incrível, Harry sussurrou, com a voz embargada pela admiração. Nunca imaginei nada assim. Nigel não resistiu a comentar. Bem, devo dizer, isso supera qualquer passeio turístico trouxa. Quem precisa da London Eye quando se tem um passeio de vassoura guiado por um Potter? Harry deu uma risadinha discreta, tomando cuidado para não perturbar o momento mágico. Achei que você apreciaria a vista, Nigel, pensou ele, divertido com o sarcasmo da inteligência artificial. Enquanto davam a volta no castelo, Harry contava histórias de suas aventuras dentro de seus muros, as aulas, os corredores secretos e as amizades que havia construído. Petúnia ouvia atentamente, suas reservas anteriores sobre o mundo mágico se dissipando a cada história. Por fim, conforme a noite esfriava, Harry decidiu que era hora de voltar. Ele conduziu a vassoura de volta para Hogsmeade, a descida lenta e constante. Ao pousar, Petúnia desmontou com uma graça que desconhecia possuir, o rosto iluminado de alegria. Isso foi extraordinário, disse ela, lutando para encontrar as palavras para expressar sua gratidão. Obrigada, Harry. Foi um presente que jamais esquecerei. Harry sorriu, ajudando-a a se firmar no chão. Fico feliz que tenha gostado, tia. Há muito mais que quero compartilhar com você. Enquanto se preparavam para deixar Hogsmeade, Misty reapareceu, pronta para levá-las de volta para casa. Tiveram um bom voo, senhorita Petúnia? Perguntou a elfa com os olhos brilhando de curiosidade. Petúnia assentiu com a cabeça com um sorriso radiante. Foi maravilhoso, Misty. Verdadeiramente mágico. Com um último olhar para a vila, Harry e Petúnia, acompanhados por Névoa, desapareceram num estalo, retornando ao aconchego e conforto de seu lar. O dia fora uma mistura de experiências trouxas e mágicas, uma fusão perfeita de seus dois mundos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116.
Naquela noite, ao dormir, Harry sentiu uma profunda sensação de plenitude, por ter compartilhado uma véspera de Natal inesquecível com a tia Petúnia, diferente de qualquer outra que já havia vivenciado. A magia de sobrevoar Hogsmeade e o calor dos momentos que compartilharam em Londres haviam tecido um novo fio na tapeçaria do relacionamento deles. No dia seguinte, aproveitando a manhã preguiçosa e coberta de neve, ele e Petúnia se permitiram o luxo de acordar tarde, uma raridade na vida geralmente estruturada de Hogwarts. Descendo para a sala de estar numa manhã de Natal nevosa, Harry encontrou Petúnia sentada confortavelmente, com as mãos em volta de uma caneca de café fumegante. A casa, geralmente silenciosa, parecia especialmente aconchegante e convidativa com o brilho suave das luzes de Natal. Aproximando-se dela, Harry a abraçou apertado. Feliz Natal, tia. Petúnia retribuiu o abraço com igual carinho, beijando-lhe a testa afetuosamente. Feliz Natal, Harry. O café da manhã foi rápido, mas aconchegante, repleto da expectativa de desembrulhar os presentes sob a árvore de Natal lindamente decorada. Ao terminarem, dirigiram-se à árvore, onde pilhas de presentes cuidadosamente embrulhados haviam aparecido magicamente durante a noite. O presente de Harry para Petúnia foi escolhido com cuidado. Um relicário de prata lindamente trabalhado contendo uma fotografia dos dois de sua recente viagem a Hogsmeade. O momento que ele capturou foi de genuína felicidade, uma lembrança que Petúnia agora poderia guardar com carinho. Por todas as novas lembranças que estamos criando, disse ele enquanto ela desembrulhava o presente, com os olhos brilhando com lágrimas de alegria ainda não derramadas. O presente de Petúnia para Harry foi igualmente atencioso, uma coleção de livros de primeira edição sobre teoria mágica avançada, assuntos pelos quais Harry havia demonstrado grande interesse. Para alimentar sua curiosidade insaciável, disse ela com uma risadinha, observando os olhos de Harry brilharem de entusiasmo. Cada livro era um tesouro de conhecimento, à espera de ser explorado. Os presentes para Mish eram especiais, uma coleção de livros de receitas encantados de todo o mundo, cada um contendo uma riqueza de conhecimento e segredos culinários, e um conjunto de livros de jardinagem que abrangia uma ampla gama de técnicas de cultivo e cuidados com plantas. Ao desembrulhar os presentes, Mish se emocionou profundamente, tomada pela gentileza e consideração de sua família. Mish está tão feliz, soluçou ela, abraçando seus novos livros de receitas contra o peito. Harry então abriu os presentes de seus amigos, cada um deles um testemunho atencioso de seus relacionamentos e das personalidades únicas de quem os presenteou. O presente de Neville era um livro raro sobre plantas mágicas, o guia avançado de herbologia mágica, refletindo sua crescente paixão pelo assunto. Achei que você gostaria disso, Harry. Há algumas plantas fascinantes aqui que eu nunca tinha ouvido falar, dizia o bilhete de Neville, com um toque de entusiasmo compartilhado em suas palavras. Daphne surpreendeu Harry com um elegante diário encadernado em couro. Para seus pensamentos, planos e quaisquer segredos que você queira guardar, dizia o bilhete, em tom de brincadeira, uma alusão à astúcia sonserina que ambos compartilhavam. O presente de Tracy era uma coleção de figuras raras de criaturas mágicas, cada uma meticulosamente detalhada e magicamente animada para imitar comportamentos da vida real, para adicionar um pouco de diversão ao nosso próximo semestre. Dizia o bilhete, com sua risada quase audível em meio às palavras. Harry cantarolava pensativo enquanto desembrulhava os presentes de Susan e Hannah. O presente de Susan era um delicado marcador de livros pintado à mão, com uma cena da primeira aula de voo deles em Hogwarts. A ilustração mostrava Harry descendo em sua vassoura para salvar Susan de uma queda inesperada, capturando a adrenalina e a camaradagem daquele momento memorável. Os detalhes eram requintados, cada pincelada sugerindo uma profunda consideração e uma sutil referência às experiências compartilhadas. Ela ainda não consegue esquecer aquela primeira aula de voo, refletiu Harry com uma risadinha, apreciando o toque pessoal. O presente de Hannah era mais pessoal do que romântico, um reflexo da crescente amizade entre eles. Era um livro lindamente ilustrado sobre as criaturas mágicas da Grã-Bretanha, uma referência às conversas que tiveram sobre o interesse de Harry no assunto. Para te guiar na tua próxima exploração, escreveu Hannah, com uma caligrafia impecável e cheia de carinho. Hermione, sempre a estudiosa, presenteou Harry com um livro intitulado Inovações Mágicas através dos Tempos. Ao ler o bilhete, Harry deu uma risadinha. Encontrei isso e pensei em você imediatamente. É sobre bruxos que mudaram o mundo com suas invenções. Talvez você se junte a eles um dia, dizia o bilhete, deixando clara sua crença no potencial de Harry. O presente de Malfoy foi inesperado, um conjunto de luxo de ingredientes para poções. Para a próxima vez que você decidir me superar em poções, dizia o bilhete, um respeito relutante misturado com seu espírito competitivo habitual. Zabini, com seu olhar apurado para as coisas boas da vida, enviou a Harry uma pena de prata antiga. Ao futuro autor de nossa geração, dizia o bilhete, uma mistura de humor e sinceridade. Num gesto de camaradagem, Nott presenteou Harry com uma variedade de ingredientes mágicos raros. Para quando você se atrever a experimentar além do currículo, sugeria seu bilhete, reconhecendo a abordagem aventureira de Harry em relação à magia. Para grande surpresa de Harry, a senhora Weasley enviou um suéter tricotado à mão com um leão estampado. Para te manter aquecido e te lembrar da sua bravura, dizia o bilhete, repleto de carinho e um toque de humor. Harry bufou, mas deixou o presente de lado. Pansy Parkinson surpreendentemente presenteou Harry com um raro livro de poções, Segredos das Artes Sombrias. Porque eu sei que você não tem medo de explorar as sombras, dizia o bilhete, com um toque de intriga e desafio.
A professora McGonagall, reconhecendo o talento excepcional de Harry em transfiguração, presenteou-o com um tinteiro de prata finamente trabalhado, com intrincadas gravuras mágicas. Em seu bilhete, ela o elogiou, por sua notável habilidade e criatividade em sala de aula, e pela cuidadosa transfiguração da agulha e da caixa de rapé, um reconhecimento significativo da rigorosa professora. O próximo presente que Harry desembrulhou foi de Selena. O pacote continha um tomo de aparência antiga intitulado A Sabedoria das Serpentes, Estratégias dos Grandes Sonserinos. O bilhete que o acompanhava, escrito com a caligrafia elegante de Selena, dizia, para Harry, em reconhecimento à nossa ambição compartilhada e aos caminhos que trilhamos, que este guia lhe sirva tão bem quanto me serviu. O presente era um claro reconhecimento do respeito mútuo e do laço tácito que compartilhavam como Sonserinos navegando pela complexa dinâmica de Hogwarts. O presente de Marcus Flint foi igualmente significativo, refletindo a relação forjada entre eles no campo de quadribol. Era um kit profissional para cuidar de vassouras, completo com os melhores produtos mágicos para polir, feitiços que aumentavam a velocidade e um bilhete que dizia, para o nosso apanhador estrela, que isto mantenha velozes suas vitórias numerosas. Um brinde a uma temporada vitoriosa. O reconhecimento de Marcus ao papel de Harry em garantir os triunfos da Sonserina no quadribol foi uma prova do compromisso compartilhado com a glória da casa. A pilha de chocolates variados, presentes de amigos e conhecidos, era composta por diferentes tipos mais exóticos que o anterior, desde os Fizzing até os sapos de chocolate acompanhados de uma coleção especial de cartões. O pacote surpresa, no entanto, estava envolto em mistério, chegando sem qualquer indicação do remetente. Curioso, Harry desembrulhou o pacote e revelou uma capa que parecia dançar entre a textura da prata líquida e a escuridão profunda e envolvente da noite. Ela deslizava entre seus dedos com uma graça etérea, levando-o a se maravilhar. O que será isso? Recorrendo ao seu ajudante de confiança em busca de informações, Harry tentou usar a função de observação, esperando uma análise rápida. No entanto, o sistema retornou uma mensagem inesperada e enigmática. Mensagem do sistema. Não é possível ver através do item. Capítulo 117. O pacote surpresa, no entanto, estava envolto em mistério, chegando sem qualquer indicação do remetente. Curioso, Harry desembrulhou o pacote e revelou uma capa que parecia dançar entre a textura da prata líquida e a escuridão profunda e envolvente da noite. Ela deslizava entre seus dedos com uma graça etérea, levando-o a se maravilhar. O que será isso? Recorrendo ao seu ajudante de confiança em busca de informações, Harry tentou usar a função de observação, esperando uma análise rápida. No entanto, o sistema retornou uma mensagem inesperada e enigmática. Mensagem do sistema. Não é possível ver através do item. Nigel não conseguiu se conter e interrompeu. Ah, pare de brincar comigo, seu idiota sem idade. Ele então revelou a verdadeira natureza da capa, uma capa da invisibilidade, ligada a uma das 3 entidades da criação, nada menos. Que vestimenta elegante você tem aí, mestre Harry. Harry, surpreso com a revelação, examinou a capa com renovado interesse. Uma capa da invisibilidade? Ponderou em voz alta, intrigado com a ideia. Ligada a uma das entidades da criação? Este não é um presente comum. Será esta a lendária capa da família Potter? Nigel, aproveitando a oportunidade para provocar, acrescentou, de fato, era exatamente o que estávamos procurando, embora eu não soubesse que era de tão alto nível, e eu que pensava que seu senso de moda precisava de um retoque. Mal sabia eu que você estaria se aventurando na alta costura do mundo bruxo. Harry, incapaz de resistir a um sorriso diante da brincadeira de Nigel, jogou a capa sobre os ombros, maravilhado com a sensação de se tornar completamente invisível a olho nu. Isso pode ser muito útil, ponderou, já imaginando as inúmeras maneiras pelas quais ela poderia ajudá-lo em suas aventuras em Hogwarts. Petúnia, observando o fascínio de Harry pela capa, não pôde deixar de perguntar. O que essa capa tem de tão especial, Harry? Você parece que acabou de descobrir um novo feitiço. Harry, ponderando sobre o quanto deveria revelar, decidiu contar uma parte da verdade. É uma capa mágica, tia. Ela pode tornar quem a veste invisível. Os olhos de Petúnia se arregalaram em espanto, uma mistura de ceticismo e admiração colorindo sua voz. Invisível? Mesmo? As coisas que o seu mundo inventa, ela exclamou maravilhada, balançando a cabeça em descrença, mas com um toque de admiração. Harry não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado, uma sensação que começara a crescer desde que ele pusera as mãos na capa. Seus pensamentos vagaram para o misterioso remetente. Quem enviaria um artefato tão poderoso? E por que agora? Ponderou, as perguntas girando em sua mente como folhas levadas por uma rajada de vento. Nigel, percebendo a crescente inquietação de Harry, interveio. Talvez seja um admirador secreto, encantado com suas façanhas heroicas com a vassoura. Ou talvez seja alguém que entenda o caminho que você está trilhando e os desafios que enfrentará. Enquanto Harry inspecionava cuidadosamente o pacote, descobriu um bilhete escondido entre as dobras. Desdobrando o delicado papel, leu em voz alta. Seu pai deixou esta capa em minha posse antes de morrer. É hora de devolvê-la a você. Use-a bem. A revelação trouxe uma onda de emoções, misturando curiosidade com uma nova sensação de conexão com seu pai. Então, esta capa realmente pertence à família Potter. Eu não fazia ideia de que seu significado fosse tão profundo, refletiu Harry, com um toque de admiração na voz. A resposta de Nigel, repleta de sua mistura característica de humor e perspicácia, veio prontamente. E eu aqui pensando que o auge da elegância da família Potter era sua encantadora capacidade de encontrar problemas nos lugares mais improváveis. Harry deu uma risadinha ao ouvir o comentário de Nigel, mesmo enquanto ponderava as implicações do bilhete. Mas por que o remetente o devolveria agora? Meu pai o confiou a eles, e até este momento, a posse dele permaneceu em segredo. Eles poderiam facilmente tê-lo guardado para si.
Com uma risada que parecia ressoar com uma mistura de sabedoria e travessura, Nigel respondeu: alguns artefatos, Mestre Harry, não devem ser guardados longe de seus verdadeiros herdeiros. Independentemente dos desejos de cada um, certos itens sempre encontram o caminho de volta para onde pertencem. Acredite em mim, esta capa é um desses artefatos. Ela sempre esteve destinada a retornar a você, de uma forma ou de outra. Conforme a noite se aproximava, a expectativa para o baile de inverno no Ministério da Magia crescia. Harry havia recebido um convite semanas antes e prontamente respondeu que compareceria com sua tia. Petúnia, inicialmente hesitante em se misturar com a alta sociedade bruxa, concordou após alguma persuasão de Harry, que lhe garantiu que seria uma noite inesquecível. A primeira parada delas nos preparativos para o baile foi a loja de vestidos para todas as ocasiões da Madame Malkin. Elas haviam feito os pedidos dias antes e agora era hora de buscar seus trajes. A loja, um paraíso de tecidos e encantos, fervilhava com a animação pré-baile enquanto outras pessoas chegavam para os últimos ajustes. O vestido de Petúnia foi o primeiro a ser revelado. Confeccionado em um suntuoso tecido verde esmeralda que parecia cintilar com luz própria, o vestido era uma obra-prima da alfaiataria mágica. O corpete, elegantemente ajustado, descia em cascata até uma saia fluida que se movia como líquido a cada passo. Delicados bordados prateados adornavam as bordas, captando a luz e lançando sutis feitiços de charme e graça. Ao sair do provador, até Harry teve que parar e admirar a transformação. Petúnia parecia a própria personificação da dignidade do mundo mágico, sua habitual postura reservada substituída por uma elegância serena. O traje de Harry não era menos impressionante. Um elegante terno preto de 3 peças o aguardava, feito sob medida com perfeição. O tecido era imbuído de um charme sutil que lhe conferia um brilho tênue, quase imperceptível, realçando sua afinidade natural com a Sonserina. O colete, de um preto profundo e rico, era complementado por uma camisa branca impecável e uma gravata verde que combinava com o vestido de Petúnia, simbolizando a ligação entre eles. O paletó, adornado com detalhes prateados e verdes nas lapelas, completava o conjunto, encontrando um equilíbrio entre a sofisticação e o vigor juvenil de um aluno de Hogwarts. Enquanto se vestia, Harry não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho. Naquela noite, ele e Petúnia se destacariam não apenas por suas roupas, mas pelo laço que compartilhavam. Nigel, observando a cena com seu humor característico, não resistiu a comentar: ora, Mestre Harry, indo encantar o ministério, vestido a rigor, vejo. Só lembre-se, não são as roupas que fazem o bruxo, mas o bruxo que faz as roupas. Embora no seu caso, um pouco de ambos não faça mal. Harry respondeu mentalmente: obrigado pelo voto de confiança, Nigel. Vai ser uma noite interessante. Com seus trajes impecáveis, Harry e Petúnia dirigiram-se ao Ministério da Magia para o baile de inverno. O átrio do ministério, transformado para a ocasião, era um espetáculo de elegância mágica. Flocos de neve encantados flutuavam suavemente do teto mágico, desaparecendo antes de tocarem no chão, contribuindo para a atmosfera festiva. O grande salão de baile, iluminado por milhares de velas flutuantes, estava repleto de risos, música e conversas animadas de ilustres convidados vindos de todos os cantos do mundo mágico. Ao entrarem no grande salão, a atmosfera vibrava com expectativa e entusiasmo. O recepcionista, um cavalheiro digno com uma voz que ressoava pelo salão, fez uma pausa ao vê-los. Limpando a garganta, anunciou com uma mistura de surpresa e respeito: senhoras e senhores, por favor, recebam Harry Potter, herdeiro da mais antiga e mais nobre casa Potter, acompanhado por sua tia, senhorita Petúnia Evans. A sala repleta da elite do mundo bruxo silenciou ligeiramente quando as cabeças se voltaram para a entrada. Harry, sentindo uma onda de orgulho e um toque de nervosismo, ofereceu o braço a Petúnia, que o aceitou com um aceno gracioso. Juntos entraram no salão de baile, a multidão abrindo caminho para eles, um murmúrio de sussurros seguindo seus rastros. Entre os sussurros, vários expressavam admiração por Petúnia, cuja beleza e elegância, acentuadas por seu deslumbrante vestido esmeralda, deixaram muitos boquiabertos. Sua transformação da mulher reservada que outrora encarava o mundo mágico com ceticismo para a figura elegante que apresentou esta noite foi notável. Capítulo 118. Enquanto caminhavam pela multidão, Cornélio Fudge, o ministro da magia, aproximou-se com um sorriso acolhedor e astuto. Senhor Potter, senhorita Evans, que prazer tê-los conosco esta noite, cumprimentou, estendendo a mão primeiro para Harry e depois para Petúnia. Harry, ciente da reputação de Fudge por sua astúcia política, retribuiu o gesto com um aceno educado, atento à possibilidade de o ministro o enxergar como uma peça no grande jogo da política bruxa. Fudge, aparentemente imperturbável pela cautela de Harry, prosseguiu: sua presença aqui esta noite diz muito, Sr. Potter. O ministério está encantado em ter o herdeiro de uma casa tão distinta entre nós. Suas palavras, embora lisonjeiras, carregavam um tom de cálculo, e Harry não pôde deixar de se perguntar quais seriam seus verdadeiros motivos. Petúnia, por sua vez, respondeu com um sorriso digno, sua apreensão anterior em relação à presença no evento dissipando-se sob o calor da recepção que receberam. Seus olhos, contudo, permaneceram atentos, captando as nuances das interações ao seu redor. Nigel ofereceu sua mistura habitual de humor e perspicácia. Convivendo com a nata do mundo bruxo, tente não pisar no calo de ninguém, Mestre Harry. A menos, é claro, que mereçam. Harry conteve uma risada ao ouvir o comentário de Nigel, seu olhar percorrendo a multidão. O salão de baile era um caleidoscópio de cores e sons, com os convidados envolvidos em conversas animadas, risadas ecoando e suaves acordes de música mágica preenchendo o ar. Enquanto caminhavam entre a multidão de convidados, Harry e Petúnia foram abordados pela família Greengrass.
Daphne, com sua graça característica, liderava o grupo, um sorriso nos lábios. Sua irmã, Astoria, um reflexo mais jovem de Daphne, com traços elegantes semelhantes, mas um brilho mais curioso no olhar, estava ao seu lado. Seus pais, Lord e Lady Griengras, ostentavam uma aura de nobreza digna. Lord Griengras era uma figura alta e imponente, com olhos penetrantes que não deixavam escapar nada, enquanto Lady Griengras possuía uma beleza serena, com modos ao mesmo tempo calorosos e refinados. Tracy Davis, sempre amiga leal de Daphne, os acompanhava, seu semblante alegre complementando a elegância do grupo. Harry sorriu ao cumprimentar a família Griengras com as formalidades esperadas para tal ocasião. Estendeu um aperto de mão firme a Cyrus Griengras, notando a retribuição, um reconhecimento silencioso de respeito mútuo. Voltando-se para Helena Griengras, Harry ofereceu um toque mais suave e gentil, depositando um beijo no dorso de sua mão em um gesto de nobre cortesia. Tanto Lord quanto Lady Griengras retribuíram os cumprimentos com elegância, Cyrus imitando a ação de Harry ao beijar delicadamente a mão de Petúnia, enquanto Helena trocou um aperto de mão suave com ela, sorrisos por todos os lados demonstrando a cordialidade da apresentação. Após as formalidades, Harry aproveitou a oportunidade para apresentar sua tia. Esta é minha tia Petúnia, uma mulher notável que me ensinou muito sobre força e bondade, disse ele, com a voz carregada de orgulho. Daphne apresentou sua família um a um. Harry, Lady Evans, este é meu pai, Cyrus Griengras, minha mãe, Helena, e minha irmã, Astoria. E claro, você conhece a Tracy, disse ela, gesticulando para a amiga que estava ao lado de Astoria, ambas rindo baixinho da diversão secreta que compartilhavam. Helena Griengras sorriu calorosamente. Ouvimos falar muito do Sr. Potter, e só coisas boas, é claro, disse ela, lançando um olhar para Daphne, cujo rubor se intensificou com as palavras da mãe. As risadas de Tracy e Astoria pareceram aliviar o clima, preenchendo a lacuna entre as apresentações formais e o início de uma conversa mais descontraída. Nigel, aproveitando o momento para acrescentar sua perspectiva única, sussurrou na mente de Harry. A dança das apresentações, um balé de nomes e sorrisos educados. Faz você sentir falta da simplicidade de uma perseguição de vassoura, não é? Harry, mantendo a compostura, concordou com o sentimento de Nigel, embora a companhia presente tornasse as formalidades mais do que suportáveis. De fato, Nigel, embora devo admitir, haja um certo charme nessas conversas, refletiu ele, com a atenção ainda voltada para os Greengrasses. Cyrus Griengras, sempre o patriarca observador, mudou o rumo da conversa para um tópico mais substancial. Suas conquistas em Hogwarts não passaram despercebidas, herdeiro Potter. É raro ver alguém da sua idade com um domínio tão apurado tanto da magia prática quanto da teórica. Petúnia, ouvindo atentamente, sentiu um forte orgulho por Harry. Apesar de seu conhecimento limitado do mundo mágico, ela reconheceu o peso das palavras de Cyrus. Harry ofereceu um sorriso gentil, inclinando-se ligeiramente na direção de Cyrus Griengras. Por favor, me chame de Harry. Daphne tem sido uma amiga leal e constante, disse ele, com um tom afetuoso e acolhedor. Cyrus, acenando com a cabeça em resposta ao pedido de Harry, não resistiu à tentação de direcionar a conversa para o mundo dos negócios e da ambição, um tema que parecia despertar seu interesse mais do que qualquer outro. Fiquei sabendo que você firmou um acordo comercial com a companhia de vassouras de corrida Nimbans. O que o inspirou a tomar essa iniciativa? Perguntou Cyrus, curioso com o espírito empreendedor do jovem mago. Helena, sempre a mediadora do equilíbrio entre a conversa pessoal e a profissional, interrompeu em tom de brincadeira. Querida, precisamos mesmo mergulhar em assuntos de negócios tão rapidamente? Sua pergunta leve e provocativa arrancou risadas de Astoria, cuja alegria juvenil acrescentou um toque de descontração ao encontro. Harry, imperturbável com a mudança para o âmbito comercial, respondeu com um sorriso pensativo. As negociações iniciais foram conduzidas pelo Sr. Grimbletack, o responsável pelo cofre da minha família. No entanto, ao trocar correspondências com o Sr. Viteorne de Nimbans, percebi uma oportunidade não apenas de investimento, mas também de fomentar um envolvimento mais profundo com o quadribol no âmbito escolar e explicou, com um tom que refletia o pensamento estratégico por trás de sua decisão. Tendo sido criado no mundo não mágico, observei o grande interesse que os trouxas têm pelos esportes. Isso me fez acreditar que transformar um evento escolar em algo maior poderia não apenas aumentar o apelo do esporte, mas também diminuir certas diferenças culturais. Cyrus escutou atentamente, os olhos semicerrados em apreciação pela perspicácia de Harry. Intrigante, ponderou aproveitar sua perspectiva única para inovar em nosso mundo. Uma abordagem louvável. Harry aceitou o elogio com um aceno educado e um sorriso agradecido. Obrigado, Lord Griengras. O homem, cuja expressão severa se suavizara ao longo da conversa, respondeu com um tom afável. Pode me chamar de Cyrus, Harry. Cyrus, pelo que ouvi dizer, a família Griengras tem sido líder no fornecimento de ingredientes para poções em grande parte da Europa, sondou Harry, num tom que transmitia respeito e genuíno interesse. Cyrus, com o interesse despertado, assentiu afirmativamente. De fato, Harry. Por gerações temos nos dedicado ao cultivo e à distribuição de ingredientes de poções de alta qualidade. É um legado que prezamos muito. Você se sente atraído por essa área de atuação? O sorriso de Harry se alargou ao olhar para Cyrus Griengras, seu interesse em poções e na possibilidade de colaboração entre eles evidente. De fato, tenho um grande interesse em poções. Não me considero um mestre pocionista, mas minhas poções do dia a dia mantêm uma qualidade consistente, e tenho explorado a possibilidade de produzi-las em lotes. Gostaria que pudéssemos explorar uma parceria, propôs Harry, a formalidade da conversa diminuindo gradualmente à medida que se aprofundavam nos detalhes da possível colaboração. Cyrus, intrigado com a oferta, ergueu uma sobrancelha com um interesse aguçado. Por qualidade consistente, o que exatamente você quer dizer? Perguntou com uma mistura de curiosidade e perspicácia comercial evidente em seu tom de voz.
Harry enfiou a mão no bolso, retirando uma bolsa que parecia ser mais espaçosa do que aparentava. De dentro dela tirou 12 poções, cuidadosamente dispostas em uma fileira organizada. Cura para furúnculos, poção do esquecimento, poção herbicida, poção virgem verde, antídoto para venenos comuns, poção pompom, poção da força, poção arrepiante, poção de proteção contra fogo, solução fortalecedora, solução anti-inchaço, poção de cintura e numerou, apresentando-as a Cyrus para inspeção. Capítulo 119. Cyrus, com anos de experiência no ramo de ingredientes para poções, destampou cada uma, avaliando a qualidade pelo olfato e por uma rápida inspeção visual. Sua perícia na área não devia ser subestimada, e sua reação às poções de Harry foi de genuíno espanto. Todas são de alta qualidade, sem dúvida. Ouso dizer que superam o que está disponível atualmente no mercado, reconheceu Cyrus, com um tom que transmitia surpresa e respeito pelas habilidades de Harry. Harry, satisfeito com a avaliação positiva, assentiu em concordância. Tenho trabalhado no aprimoramento do processo de fabricação para garantir que cada lote mantenha esse nível de qualidade. Minha esperança é apresentar essas poções a um mercado mais amplo, com a renomada rede de distribuição da família Greengrass servindo como canal perfeito. Cyrus, ponderando a proposta de Harry, recostou-se ligeiramente com um olhar pensativo. Esta é uma proposta interessante, Harry. Sua abordagem para o preparo de poções é bastante inovadora. Acredito que haja potencial para um acordo mutuamente benéfico. Cyrus então perguntou sobre a logística por trás do empreendimento de poções de Harry, revelando um grande interesse nos aspectos práticos de sua potencial parceria. E você tem um plano de distribuição? Perguntou ele, seus olhos buscando uma resposta nos de Harry. Harry, com uma expressão pensativa, admitiu. Na verdade, uma das principais razões pelas quais busco colaborar com você é sua experiência em distribuição. Sua família já possui um modelo de negócios bem estabelecido. Se estiver alinhado aos seus interesses, poderíamos formar uma relação simbiótica. Você fornece os ingredientes, eu produzo as poções e juntos as vendemos. Cyrus esfregou o queixo, ponderando a proposta de Harry. Embora a ideia seja atraente, estou preocupado com a escala. De quantos ingredientes exatamente você precisaria e qual a nossa capacidade de atender a essa demanda? O sorriso de Harry se alargou, sinalizando que ele já havia refletido sobre essa questão. Fico feliz que você tenha mencionado isso, disse ele, no exato momento em que Neville Longbottom, acompanhado de sua avó Augusta Longbottom, se aproximou deles. Neville, com um sorriso, cumprimentou Harry. É maravilhoso te ver aqui, Harry. Esta é a minha avó. Augusta repreendeu gentilmente o neto pela apresentação informal, enfatizando a importância da etiqueta da nobreza. Harry, com uma leve risada, curvou-se graciosamente e beijou a mão de Augusta. Lady Longbottom, é uma honra finalmente conhecê-la. Em seguida, apresentou Petúnia, assegurando que as apresentações mantivessem o decoro esperado de uma reunião tão estimada. Ao cumprimentar a família Greengrass, Augusta foi educada, porém reservada, refletindo uma cautela de longa data em relação a famílias cujas alianças no complexo universo bruxo não eram tão claras quanto as dos Longbottom. Harry, aproveitando o momento, apresentou uma solução para a preocupação de Cyrus. A família Longbottom é pioneira em herbologia. Uma parceria com eles poderia resolver qualquer problema de fornecimento de ingredientes, não acha? Propôs com um tom de confiança na voz. Voltando-se para Augusta, Harry descreveu a oportunidade de negócio, detalhando os benefícios potenciais de combinar a experiência em ervas dos Longbottom com a rede de distribuição da família Greengrass. Ele apresentou as poções que havia trazido, cada uma delas um testemunho de sua proficiência e compromisso com a qualidade. Neville, de pé ao lado da avó, acrescentou orgulhosamente. Viu, vovó? Harry é tão bom em poções quanto eu sempre disse. Augusta, observando as poções e ouvindo a proposta de Harry, pareceu ponderar a ideia com cuidado. Seu ceticismo inicial gradualmente deu lugar a um interesse moderado à medida que o valor estratégico de tal colaboração se tornou evidente. Cyrus, intrigado com a perspectiva de integrar os recursos herbológicos dos Longbottom ao empreendimento, assentiu pensativamente. Uma parceria entre nossas famílias poderia, de fato, fornecer uma base sólida para este projeto. Sua visão em unir nossas forças é louvável, Harry. Augusta, embora não tenha se mostrado imediatamente receptiva à ideia de colaborar com a família Greengrass, reconheceu os benefícios práticos e a perspicácia estratégica de Harry. Sua proposta tem mérito, Sr. Potter. Estou inclinada a considerá-la, desde que nossos interesses e contribuições sejam respeitados e gerenciados adequadamente. A discussão, inicialmente centrada em negócios, evoluiu para uma conversa mais ampla sobre o impacto potencial da colaboração na comunidade bruxa. A visão de Harry de criar poções de alta qualidade acessíveis a um público mais amplo ressoou com ambas as famílias, superando as reservas iniciais e lançando as bases para uma aliança promissora. No instante em que Draco se aproximou da mesa deles, a atmosfera mudou sutilmente, sinalizando a complexidade da dinâmica da sociedade bruxa. Potter cumprimentou Draco com um aceno de cabeça, um reconhecimento da crescente afinidade entre eles. Lúcio Malfoy, com sua postura característica e ar aristocrático, seguia logo atrás com sua esposa, Narcissa Malfoy, nascida Black. Seus olhos percorreram o grupo, um lampejo de interesse cruzando seu olhar enquanto comentava. Lady Longbottom, Lord Greengrass e herdeiro Potter. Uma assembleia bastante ilustre. Augusta Longbottom, mantendo sua postura digna, optou por não interagir com Lúcio, seu silêncio dizendo muito. Ciro Greengrass ofereceu uma saudação cortês e reservada, indicativa da complexa história entre suas famílias. Lord Malfoy reconheceu com um tom ponderado. Harry, sempre diplomático, estendeu a mão a Lúcio, um gesto de civilidade em meio à tensão latente.
Lord Malfoy, disse ele, mantendo contato visual, uma demonstração silenciosa de confiança. Voltando-se para Narcisa, o semblante de Harry suavizou-se ao cumprimentá-la com um beijo respeitoso na mão. Lady Malfoy dirigiu-se a ela, num tom de calor que contrastava com as formalidades trocadas entre os mais velhos. Lúcio Malfoy, com seu olhar estratégico para oportunidades, interrompeu a conversa sobre a crescente colaboração comercial entre as famílias. Ouvi dizer que existe potencial para uma aliança comercial. Embora a família Malfoy se orgulhe de não se gabar, é sabido que nossos empreendimentos têm obtido sucesso consistente no mercado, afirmou, com um tom que carregava o peso de décadas de experiência financeira. Cyrus Greengrass, que não se deixava influenciar ou impressionar facilmente, respondeu com uma recusa educada, porém firme. Embora sua oferta seja apreciada, Lord Malfoy, nosso consórcio aqui representa um ciclo completo de produção, distribuição e expertise. No momento, não vemos nenhuma lacuna que justifique a intervenção externa. Suas palavras foram diplomáticas, mas não deixaram margem para mal-entendidos. A colaboração entre Greengrass, Longbottom e Potter era autossuficiente. Sem se deixar abalar pela refutação, Lucy ofereceu uma consideração final. Caso chegue o momento em que deseje expandir ainda mais seus horizontes, a rede Malfoy abrange continentes e cruza oceanos, um alcance que poderia se provar benéfico. Sua menção à influência internacional dos Malfoy não era uma mera bravata, seus tentáculos financeiros e sociais se estendiam muito além das Ilhas Britânicas. Um fato conhecido por todos na comunidade bruxa. Lúcio Malfoy, com um aceno gracioso para o grupo, comentou: "Bem, foi um prazer", antes de voltar sua atenção para o ministro da magia que passava. Cornélio cumprimentou ele, alterando sutilmente a atmosfera enquanto ele e sua família se dirigiam a Fudge. O baile de inverno, embora fosse uma celebração, também servia como um evento crucial para a elite bruxa, um fato reforçado pelas interações daquela noite. Enquanto os adultos se aprofundavam em suas discussões, Harry se viu no meio de seus colegas, trocando histórias e ideias. No entanto, sua atenção foi momentaneamente desviada pela conversa envolvendo sua tia Petúnia. Helena Greengrass, apesar da cordialidade inicial, não conseguiu disfarçar completamente a surpresa ao descobrir que Petúnia era uma abortada. Seu tom, embora ainda educado, carregava uma nota involuntária de condescendência. Harry, sensível a essas nuances, ficou insatisfeito com o tratamento dado à tia, um sentimento que Nigel não deixou de notar. A sutil arte do snobismo, comentou Nigel secamente na mente de Harry. Um lembrete de que mesmo nos círculos mais esclarecidos, os velhos preconceitos são difíceis de morrer. Capítulo 120. Helena ainda conversava com Petúnia, embora com um tom ligeiramente mais elevado do que antes, uma mudança sutil que Harry percebeu mesmo estando rodeado de amigos. Incomodava ao presenciar qualquer sinal de condescendência dirigido à sua tia, um sentimento que ele guardava em silêncio, preferindo se concentrar nos aspectos positivos da noite. Seu desconforto, porém, durou pouco, pois Augusta Longbottom interveio com um elogio que mudou o clima. Petúnia, os presentes que Harry enviou eram amostras suas, vindas da sua estufa, certo? Eram simplesmente revolucionárias, elogiou Augusta, com a voz repleta de genuína admiração. Você conseguiu usar técnicas agrícolas trouxas com herbologia mágica de uma forma inovadora e impressionante. Devo confessar que as estufas dos Longbottom se beneficiariam muito com tamanha engenhosidade. Seria uma honra se você considerasse compartilhar algumas de suas ideias comigo. Esse reconhecimento por parte de uma figura respeitada na comunidade mágica reforçou a confiança de Petúnia, cuja postura se endireitou enquanto ela respondia com um aceno gracioso. Obrigada, Lady Longbottom. Terei o maior prazer em compartilhar o que aprendi. É fascinante ver como os avanços trouxas podem complementar nossa compreensão das plantas mágicas. Helena, ao ouvir os elogios de Augusta, mudou sua postura, suavizando consideravelmente o tom de voz. De fato, Senhora Evans, seu trabalho parece fascinante. A família Greengrass sempre valorizou a inovação no cultivo de ingredientes para poções. Talvez haja potencial para colaboração no futuro. A conversa evoluiu com Helena e Augusta trocando ideias sobre herbologia e a integração da tecnologia trouxa, demonstrando o apelo universal de ideias inovadoras, independentemente de sua origem. Essa troca não apenas elevou Petúnia aos olhos da comunidade bruxa, mas também aproximou os mundos, um testemunho da crença de Harry no valor do intercâmbio intercultural. Em meio a essas conversas animadas, Susan Bones apareceu, seu entusiasmo inconfundível enquanto se aproximava de Harry, arrastando Amélia Bones atrás de si. Harry, exclamou Susan com um sorriso largo e radiante. Eu queria que você conhecesse minha tia, Amélia Bones. Tia, este é Harry Potter, aquele de quem eu já te falei tanto. Amélia, chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, estendeu a mão para Harry com uma firmeza que revelava seu caráter. Senhor Potter, é um prazer finalmente conhecê-lo. Susan fala muito bem do senhor, disse ela, com um sorriso genuíno, embora seus olhos tivessem a perspicácia típica de alguém em sua posição. Harry retribuiu o aperto de mão com igual firmeza. O prazer é todo meu, Madame Bones. Susan tem sido uma grande amiga em Hogwarts, respondeu ele, com um tom respeitoso e afetuoso. Logo atrás de Susan e Amélia vinham Hannah Abbott e sua família. Olá, Harry cumprimentou Hannah com um sorriso tímido no rosto. Seus pais, Thomas e Eleanor Abbott, fizeram o mesmo, acenando educadamente em reconhecimento a Harry. Ouvimos falar muito sobre o Senhor Potter. É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, disse Thomas Abbott, com a voz demonstrando curiosidade e receptividade. As interações foram marcadas por respeito mútuo e curiosidade, com Harry encontrando pontos em comum com cada novo conhecido. Nigel comentou maliciosamente na mente de Harry. Parece que seu fã-clube está crescendo a cada minuto, mestre Harry. Que tal começarmos a cobrar taxas de adesão?
Harry ignorou o comentário de Nigel com uma risadinha interna, concentrando-se em apresentar Petúnia aos parentes de Susana e Hannah. Conforme a mesa ficava cada vez mais cheia, naturalmente atraía mais atenção. Em certo momento, uma mulher se aproximou deles, que Harry só conseguiu descrever como parecida com um sapo em forma humana. Algo nela imediatamente soou como um alarme em sua mente, levando-o a usar discretamente sua função de observador. Mensagem do sistema: Dolores Umbridge, subsecretária sênior do Ministro da Magia. Conhecida por seus métodos controversos e estrita adesão às políticas do Ministério. Leve intenção maliciosa detectada. Embora a mensagem do sistema não indicasse nenhuma influência mágica externa, a sutil corrente subterrânea de malícia em sua presença fez Harry franzir a testa. Ela começou com uma voz artificialmente doce, repleta de que pontuavam suas frases. O Sr. Potter e... Ela olhou para Petúnia com um desagrado disfarçado, mas mal disfarçado, a companhia dela. Ser convidado pelo ministro é uma grande oportunidade. Vejo que você também está aproveitando ao máximo, disse ela com um tom polido na superfície. Petúnia, por sua vez, manteve a compostura, respondendo com uma graça que disfarçava sua antipatia pela mulher. Sim, foi muito esclarecedor, respondeu ela, com uma polidez impecável, porém distante. Nigel, aproveitando o momento para inserir seu comentário peculiar, disse na mente de Harry: o próprio sapo do ministério no jardim. Tenha cuidado, mestre Harry, para não pisarmos nela e provocarmos uma disputa burocrática. Harry assentiu levemente, reconhecendo o conselho de Nigel sem deixar transparecer a comunicação silenciosa entre eles. Voltou sua atenção para Umbridge com uma expressão neutra. De fato, Hogwarts me ensinou a valorizar cada oportunidade de aprendizado, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente para transmitir respeito e, ao mesmo tempo, afirmar sua independência. O sorriso de Umbridge vacilou por um instante, seus olhos se estreitando enquanto ela assimilava a resposta de Harry. Bastante. E senhora Dursley, deve ser uma experiência única para a senhora estar entre os nossos, disse ela, sua tentativa de soar inclusiva falhando miseravelmente, já que seu tom denunciava sua condescendência ao pronunciar o nome Dursley. Harry franziu a testa, seu desagrado transparecendo sutilmente. É senhorita Evans, corrigiu com um tom firme, porém educado, enfatizando o nome incorreto para afirmar a dignidade de Petúnia. E quanto a estarmos entre sua espécie, acrescentou Harry com a voz carregando um leve tom de ênfase nas palavras sua espécie. Estamos bastante acostumados a explorar diferentes ambientes. Garanto-lhe, senhorita Umbridge, que minha tia se sente muito à vontade navegando em águas desconhecidas. Costumamos frequentar os riachos de vez em quando. Enquanto Augusta se permitia uma risadinha discreta, escondida atrás da mão, Tracy, Daphne, Astoria. Hannah e Susan se esforçavam para conter o riso diante da alfinetada sutil de Harry, enquanto Neville parecia confuso. Umbridge, seja por não ter entendido a indireta ou por optar por ignorá-la, prosseguiu, com a voz carregada de uma condescendência capaz de descascar a tinta. Os prazeres simples dos trouxas, sempre tão pitorescos, comentou, os olhos brilhando com uma mistura de divertimento e desdém. Harry soltou uma risadinha, inclinando-se para a conversa com um ar de inocência fingida que ele cuidadosamente mantinha. Com certeza assentiu com um tom sutilmente divertido que só quem entendesse a piada perceberia. Outro dia minha tia e eu estávamos brincando com um daqueles aparelhos trouxas, a televisão, como eles chamam. Um aparelho bem interessante, que permite sintonizar transmissões do mundo todo. Uma novidade tanto, não acha? Ele fez uma pausa dramática com um brilho travesso nos olhos. Mas sabe, ficamos um pouco sobrecarregados com a quantidade de canais. Você sabia que existem milhares deles? Então decidimos mudar um pouco e experimentar um Atari. Outra invenção trouxa que permite jogar diretamente na tela da TV. Depois de testar alguns jogos diferentes, decidimos optar por uma emoção mais à moda antiga, um passeio de carro. Não dá para voar, infelizmente, mas deixe-me dizer, Madame Umbridge, a velocidade é algo de outro mundo. O sorriso de Umbridge vacilou, sua paciência claramente testada pelo entusiasmo evidente de Harry pelo mundano. Fascinante, ela conseguiu dizer, com a voz tensa pelo esforço de polidez. Suponho que quando se tem limitações impostas por meios não mágicos tais, distrações podem proporcionar um mínimo de diversão. Nigel sussurrou com seu humor característico. As alegrias infinitas da inovação trouxa. Quem precisa de uma vassoura quando se tem a emoção vertiginosa do transporte terrestre? Cuidado, Madame Umbridge, podemos lhe dar uma voltinha. O sorriso de Harry se alargou, um risinho silencioso compartilhado entre ele e seu conselheiro invisível. De fato, Madame Umbridge, encontramos alegria nas coisas simples. E quem sabe, talvez haja aí uma lição sobre o valor de se apegar ao básico, disse ele, com um olhar firme e desafiador. Umbridge, pressentindo a rebeldia subjacente na polidez de Harry, bufou levemente sua irritação palpável. Bem, tenho certeza de que suas aventuras são bastante gratificantes. Agora, se me derem licença, tenho assuntos mais importantes a tratar. Dito isso, ela se virou nos calcanhares, sua saída tão rígida quanto sua postura. Enquanto o grupo a observava se retirar, Augusta se inclinou para mais perto, sua voz baixa, mas visivelmente divertida. Sr. Potter, sua habilidade para lidar com pessoas difíceis com tanta elegância é louvável. E bastante divertida, se me permite acrescentar. Harry inclinou a cabeça em sinal de reconhecimento, com um sorriso ainda nos lábios. Obrigado, Lady Longbottom. Faz parte do trabalho, suponho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.